Vamos continuar falando da eleição municipal aqui em São Paulo, voltando a conversa para a eleição à Prefeitura paulistana. Aldo Rebelo, ex-ministro nos governos Lula e Dilma e atual secretário em São Paulo, desponta como favorito para ser o vice na chapa de Ricardo Nunes para a Prefeitura paulistana. Aldo, contudo, enfrenta obstáculos significativos. A necessidade de convencer Jair Bolsonaro, ele ainda não tem o aval do Bolsonaro para ser o vice do Nunes, e também a mudança de partido, já que o PDT, que é a legenda a qual o Aldo Rebelo está afiliado hoje, de onde ele está licenciado, apoia Guilherme Boulos. A escolha de Aldo Rebelo é vista como estratégica para posicionar a candidatura de Nunes ao centro. E aí, o que acham? É um bom nome para vice do Ricardo Nunes? Alguém se atreve? É uma demonstração de como o cenário eleitoral brasileiro, a política brasileira, não faz o menor sentido. O Aldo Rebelo transitou do comunismo, de uma vivência histórica no PCdoB, de décadas e décadas no PCdoB, e em 5 anos aparece na chapa aliada ao bolsonarismo. Então, e provavelmente será bem recebido. Encontrarão uma forma de fazer com que Aldo Rebelo se encaixe político e ideologicamente na chapa de Ricardo Nunes. Mas, novamente, a política brasileira, se você acompanha a política brasileira por uns anos, aí você vai, sai do país, volta e... o cara que estava em coma 10 anos atrás tinha o Alckmin no PS como governador, antipetista, o Aldo Rebelo era ministro da Dilma. Exato, e você volta... vice do Lula, o Aldo Rebelo vice do Nunes. Eu acho que o Alckmin vice do Lula certamente é o nosso melhor exemplo, né? Você entrou em coma há uns 10 anos, quando o Alckmin era fascista pro PT, e acorda com o Alckmin fazendo uns tweets aí no governo do nosso presidente Lula, você não entenderia nada. De óculos escuro, saudado pela militância, você não entenderia nada. E esse é mais um desses episódios, assim, como que essa volta aconteceu? Mas, de novo, né, o Brasil, ninguém tem agenda de nada, ninguém sabe o que está acontecendo, não tem muita ideia de para onde vai. O que acontece são acordos pontuais. E aí, a presença de Aldo Rebelo sinaliza que a candidatura de Ricardo Nunes é de centro? Não, é só um cara que costumava ser de esquerda e que tem alguma afinidade em alguns dos seus discursos com pontos da direita e que, por algum motivo, pode ocupar essa vaga. Vai ser uma venda difícil de se fazer, porque a presença do Aldo Rebelo em círculos de esquerda é histórica e reconhecida. Terá muitas resistências na direita, mas, de novo, na política brasileira a gente nunca pode dizer que algo não vai acontecer. Vamos aguardar. Eu acho que vai ser difícil, mas não deixa de ser curioso. Agora, Belucci, volto para você. O Ricardo Nunes tem um desafio que é convencer esse eleitor mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Desde o início da pré-campanha, esse foi o desafio, né? Em primeiro lugar, derrotar o Ricardo Salles, que pleiteava ser candidato. Ele conseguiu dar esse passo, conseguiu se firmar como candidato que vai ser apoiado pelo Bolsonaro. Mas ele ainda enfrenta uma desconfiança, né? Por parte de uma parcela significativa do eleitorado bolsonarista, né? O eleitor ainda tem uma pulga atrás da orelha, considera o Nunes um nome do centrão, desse centro fisiológico, né? E aqui falando num sentido pejorativo para esse eleitor, a imagem é essa, negativa. Né? Não é uma imagem de centro positivo, uma imagem de velha política, de um cara fisiológico, enfim. Será que a presença do Aldo Rebelo não acaba jogando lenha nessa fogueira, não acaba afastando o Ricardo Nunes ainda mais desse eleitor que ele já está com dificuldade de conquistar, Belucci? Concordo, Brown, acho que afasta mesmo, por mais que o Aldo Rebelo ele tenha essa visão mais nacionalista, que de alguma forma se enquadra com a visão mais da direita. Mas ele também enfrenta a resistência dentro da própria esquerda, o Aldo Rebelo, que ele é dessa esquerda mais tradicional, contra essa esquerda mais moderna, woke, identitarista. E ele tem tido muito defendendo, ele tem tido muita voz na direita, o Aldo Rebelo, por encampar essas pautas de defesa da Amazônia e tal, do Estado brasileiro, em oposição a essa visão mais entreguista que o Lula tem na minha visão. Agora, o triste é para a direita em si, né? A direita já não tem candidato, ainda vai ter que engolir o Ricardo Nunes, que na minha visão é centro-esquerda. Com o Aldo Rebelo ainda, que é a esquerda tradicional, seria assim, para a direita, assim, realmente seria chamar de tonto, né? Vocês vão ter que votar neles mesmo, né? A direita quer um candidato, né? Fez muita força para ter o Ricardo Salles, não foi viável em termos de partido, né? A direita sofre por não ter um partido, né? Teve que alugar o PSL, agora o PL, né? Faz mais sentido na minha visão, né? Encampar o PL e ir adaptando ali. Agora, é a volta da chamada tese do teatro das tesouras, né? A direita vai ter que votar na esquerda,
numa direita que é a esquerda para combater a esquerda que é a esquerda. Então fica muito complicado, né? Porque você vê que não teve candidato efetivo de direita, assim, né? Prefeitura, governo do Estado, né? Você tinha o Maluf, que encampava essencialmente na segurança pública, um discurso que pode ser mais enquadrado como conservador de direita, mas nos outros campos, como educação, enfim, era Paulo Freireano na cabeça, né? Não contemplava o que a direita acredita. Então vejo com maus olhos, mas também vejo como esse balão de ensaio, sabe, Brown, que às vezes joga na imprensa, ó, vamos tentar uns nomes, ver como pega, e é o que pegar melhor a gente coloca. O bode na sala, né? Coloca lá, vê qual o público aceita melhor e vamos colocar. Eles estão tentando, né? Porque seria realmente uma traição efetiva para a direita, mais do que já é o Ricardo Nunes. Agora, Mano, e nesse cenário, será que essa composição ela pode abrir caminho para alguma outra candidatura, como por exemplo a do Kim Kataguiri, que está aí querendo colocar a cabeça para fora d'água? Será que ele pode se fortalecer diante desses movimentos da chapa do Nunes? Olha, é possível. E a gente vai entender até que ponto há um eleitorado que realmente deseja pautas diferentes da abordagem da esquerda, né? Porque, nesse sentido, eu diria que há duas principais candidaturas colocadas. O Kim Kataguiri, que tem como maior desafio a sua viabilidade no União Brasil, que é um partido que está também numa crise que, mais do que de identidade, é uma crise de governança, né? Houve até casas incendiadas e um grande enredo de novela. Uma situação explosiva, né? Exatamente. Perdão, trocadilho. o grande caso de novela em torno da sucessão dentro do União Brasil, e nesse cenário, até agora, ninguém tem muita clareza de qual será o destino do União Brasil em São Paulo. Lembrando que aqui o Milton Leite é o principal líder municipal do partido e integra a base de apoio de Ricardo Nunes, mas Kim Kataguiri busca internamente uma luta pela sua viabilidade eleitoral. E outro nome que surge como uma possível alternativa nesse campo é da Marina Helena, pré-candidata pelo Partido Novo, que inclusive integrou a equipe do ex-ministro Paulo Guedes e, portanto, tem credenciais relacionadas ao governo Bolsonaro que podem, eventualmente, atrair a atenção do eleitor de direita que deseja um projeto de uma direita mais identificada com as pautas do Paulo Guedes do que propriamente com o nacionalismo, porque aqueles que são mais nacionalistas, digamos, podem acabar se sentindo, inclusive de forma meio esquizofrênica, né, mas representados pelo conservadorismo de esquerda do Aldo Rebelo, que é basicamente a trajetória política do Aldo é um pouco essa. Ele tinha bandeiras como a preservação da língua portuguesa, uma coisa contra estrangeirismos, contra uma luta sempre num nacionalismo muito forte que encontra alguma identificação com parcela do público bolsonarista. Então, acaba tendo esse cenário. Pois é, Guilherme, e nesse sentido, né, falando desse personagem folclórico, né, que é o Aldo Rebelo, e o Mano estava resgatando essas passagens, agora ele já vai tentando se enquadrar nessa nova posição, né? Ele deu entrevista essa semana falando sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que não vê elementos para tipificar como golpe de Estado, ou tentativa de golpe de Estado, enfim, parece que o discurso já está sendo adaptado de olho para a vaga, né? Já está atualizando o currículo de acordo com a vaga apareceu lá, ele está atualizando o currículo, né, Guilherme? Olha, eu não concordo com isso de verdade. O que acontece? O ex-deputado Aldo, conviveu por mais de 25, 30 anos com o então deputado Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. De fato, antes de Bolsonaro pensar a ser candidato a presidente da República e depois se eleger, Aldo Rebelo já tinha ocupado cargos de muita relevância nos governos Lula, como ministro de várias pastas, já era um homem de uma articulação, diferentemente do então deputado Bolsonaro, que era baixo clero e sem nenhuma importância dentro do Congresso. Aldo Rebelo era um grande articulador do governo e, de fato, me parece que eles têm uma amizade, independentemente das linhas políticas, porque à época também Bolsonaro defendia pautas de esquerda. Não vamos esquecer que Bolsonaro era um dos caras que batia palmas para Nicolás Maduro, não é? Maduro não, na época era Hugo Chávez ainda. Se opôs ao Plano Real também? Exato, então, quer dizer, eles tinham muitas afinidades na época em que eram colegas de Congresso Nacional. Então, nesse sentido, discordando de você, Vitor, respeitosa e carinhosamente, por favor, eu não acho que o Aldo, e também conhecendo um pouco da índole, da trajetória dele,
eu não acho que ele seja o tipo de político que a essa altura da vida e com o currículo e a história que ele tem, ele precise fazer qualquer tipo de manobra para agradar ou para ganhar uma vaga de vice-prefeito de São Paulo. E aí é o outro ponto que eu ia divergir de vocês. Nós estamos aqui num discurso muito esquerda e direita, não é? É como se a candidatura de Ricardo Nunes fosse uma candidatura de direita, que eu acho que em absoluto não é. Não. Vamos lembrar que a origem dele é de vice do Bruno Covas, social-democracia brasileira. Então ele ganha a prefeitura, o MDB em si não pode se dizer, no meu entender, que é um partido de direita. De fato, a direita está embarcando nessa candidatura porque não tem uma alternativa. Essa é a verdade. A candidata de direita que saiu em São Paulo na última eleição, pelo PSL, partido então à época do presidente, teve uma votação pífia, Joyce Hasselmann, vocês lembram. O Partido Novo teve votações pífias na eleição passada para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa. Essa é a realidade política da direita brasileira. Então, eles precisam, de alguma maneira, encontrar espaços. Isso eu estou falando da direita enquanto programa de governo, valores. Não estamos falando da direita Bolsonaro. Bolsonaro é um fenômeno eleitoral, é um líder carismático. Se amanhã ele for para a esquerda, para o centro, para cima, para baixo, para onde quer que ele seja, ele vai levar o eleitorado dele, porque ele é o fenômeno político. Ele não tem programa, ele não tem pauta, ele tem o carisma dele e os seus seguidores. Isso ele vai levar para onde quer que seja. Agora, numa eleição municipal, é um pouco diferente. Não faz sentido você discutir esquerda, direita ou posicionamentos de grandes linhas teóricas e filosóficas numa eleição que tem a ver com o asfalto da rua, a UBS com fila, a fila da creche, a falta de leite. É isso que o povo quer. O povo que vota na eleição municipal, ele quer bater na porta do seu vereador e ir lá pedir, porque o ônibus está atrasando, pedir a vaga na escola para o filho, saber o porquê que a fila da cirurgia está muito grande. Essas são as demandas numa eleição municipal. Agora, ficar discutindo pauta de costumes, Amazônia, Venezuela, isso não diz respeito em nada para o eleitor lá do Fundo de Parelheiros, para o cara ali no Tremembé, para o cara na Vila Formosa. Ele quer saber de resultado, ele quer saber de zeladoria, ele quer saber de cuidado, ele quer saber de segurança, de iluminação. Discutir esse tipo de coisa numa eleição municipal, eu duvido que vai ter algum tipo de eleitor que vai querer votar porque o Aldo Rebelo era do Partido Comunista, agora está no PDT, depois não sabe se vai para o Cidadania, para onde quer que seja. Eu acho que ele vai querer sim saber: Aldo vai contribuir para a cidade de São Paulo? Aldo vai trazer alguma coisa para a candidatura Ricardo Nunes? Guilherme. E aí eu responderia, pois não. Sim, diga lá. Não. Pode fechar rapidinho. Só fechar rapidinho, me estendi, me desculpe. Imagina. Mas só para dizer isso, eu acho que ele acrescenta muito, porque é um homem que, do ponto de vista político, tem uma estatura que nem o próprio prefeito tem. Aldo Rebelo é uma autoridade recebida, inclusive, por líderes mundiais da política global. Coisa que o prefeito Ricardo Nunes, que era um prefeito de segundo mandato como vereador, não tem. Então, eu acho que, de fato, sim, ele se concretizar como candidato a vice, vai trazer um peso muito grande para a candidatura Ricardo Nunes. Magno vai completar, depois a gente vai para o intervalo. Diga lá, Magno. Duas coisas. O eleitor pode não querer saber de qual partido era Aldo Rebelo, mas ele quer saber qual é o candidato do Bolsonaro, ele quer saber qual é o candidato do Lula. Por isso que nós vemos Ricardo Nunes fazendo os maiores malabarismos para parecer ser o candidato do Bolsonaro, e aí acho que Ricardo Nunes está perguntando as perguntas erradas. O Ricardo Nunes não tem que conquistar o eleitor de centro, tem que conquistar o eleitor da direita, para quem ele está tentando sinalizar há muito tempo. E Aldo Rebelo não sinaliza para esse pessoal. Há preocupação com zeladoria, sim, mas há, acima de tudo, no eleitor brasileiro hoje, a pergunta seguinte: é Bolsonaro ou Lula? Se o prefeito não conseguir responder isso, ele terá muita dificuldade de se viabilizar. Oi, Guilherme, rapidinho, por favor. Tem que fazer o intervalo. Não, mas, Magno, eu queria até te colocar isso. Na outra eleição, que não havia o candidato de Bolsonaro, esse eleitor de direita que não vota em Guilherme Boulos, naturalmente vai votar no antagonista. Quem votou em Bruno Covas votou porque ele era candidato de Bolsonaro? Eu acho que não. Mas se houver e algo parecido agora vai acontecer novamente. Nós vamos ter a polarização. Agora, ninguém vai votar no Ricardo Nunes porque ele é o candidato do Bolsonaro. Talvez vote porque não quer votar no candidato do Lula. E esse cálculo o prefeito está fazendo. E ele sabe muito bem que a linha política dele, a trajetória do seu partido, não tem nada a ver com o bolsonarismo. Todos nós sabemos disso. E ele, de fato, tem que, claro, trazer esse eleitor, mas se ele não trouxer do ponto de vista ideológico, programático, ele vai trazer por inércia, porque o eleitor não tem quem votar. Esse é o fato. Quem não vota em candidato de Lula, no caso Guilherme Boulos, vai votar no outro, seja ele quem for, seja Tabata Amaral, seja Ricardo Nunes, seja você ou seja eu.
Esse é o ponto. E acho que a gente tem que só separar um pouco, porque senão a gente dá um peso político para o ex-presidente Bolsonaro numa eleição de São Paulo que ele não tem. Essa é a verdade. Candidato... Agora sim. Agora, diga lá, agora vou ter que te acordar.